E aí galera do Me Salva, nesta aula, a gente vai começar a falar sobre a fatoração LU, é um tipo de fatoração de matrizes. Então, para começar a falar nisso, primeiro a gente tem que explicar o que é uma fatoração, para que ela vai servir, entendeu? Bom, olha só, vamos fazer uma comparação entre multiplicação e fatoração, para tu entender. A mesma coisa com números, né? O que acontece se tu tem lá um 6, por exemplo, né? Se tu tem 2 vezes 3, tu pode obter o 6, né? Só que tu pode também fazer o seguinte, você pode fazer 6 e fatorar ele em 2 vezes 3. Nota que se tu inverter isso aqui, tu tá tendo a mesma coisa dos dois lados, né? Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. Nas matrizes, normalmente o que a gente fazia? A gente tinha uma matriz A, uma matriz B, multiplicava e obtinha a matriz C, né? Agora, na fatoração, ao contrário, a gente tem a matriz C, a gente quer fatorar ela em outras duas matrizes, por exemplo, a matriz A e a matriz B. Certo? Mas então, por que diabos eu vou querer fazer isso? Vamos tentar entender mais ou menos, olha só. Então, a gente tem um sistema, tá? Que é o sistema AX1 igual a B1. Só que a gente tem também um sistema AX2 igual a B2. AX3 igual a B3. E assim por diante. Só que agora imagina que eu tenho 1 milhão de sistemas para resolver, tá? Beleza. Como é que eu posso resolver esse meu primeiro aqui? Eu posso escalonar lá e obter a matriz inversa, daí eu vou fazer que o x1, então, ele vai ser igual à matriz inversa de A vezes B1, certo? E daí eu podia fazer a mesma coisa aqui, né? Eu podia fazer o x2 ser igual à matriz inversa de A vezes o B2. Bom, tu está resolvendo todos esses teus 1 milhão de sistemas, certo? Mas o que acontece é o seguinte, ninguém no mundo vai resolver 1 milhão de sistemas à mão. Pode ter certeza disso. Como é que vai fazer então? Vai usar um computador para fazer, né? Só que o que acontece? O computador ele tem uma capacidade dele de processamento. O computador ele vai dizer lá, por exemplo, que ele faz 1 milhão de operações por segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhões. 10 milhões de operações por segundo, tá? Operações por segundo. Bom, o que eu vou tentar fazer? Eu quero tentar que esse meu computador resolva o meu sistema com o menor número de operações, certo? Porque daí eu vou demorar o menor tempo possível. Bom, beleza. E acontece o seguinte, que tu fazer isso aqui, ó, calcular a matriz inversa e multiplicar pelos resultados 1 milhão de vezes, toma mais operações do que eu fazer o seguinte, do que eu transformar essa minha matriz A, que eu tinha aqui, ó, eu vou transformar ela em duas matrizes, uma matriz L e uma matriz U. Quando eu fizer isso, daí eu posso resolver o problema. Multiplicando, então, o primeiro por uma, depois por outra, mas tu vai ver que essas duas matrizes vão ter características especiais que vão fazer então com que o meu número de operações seja menor. Então, o meu tempo que vai demorar para fazer essas operações também vai ser menor e eu ganho então em capacidade de processamento, certo? Então, o seguinte, provavelmente acho que mais ou menos 99% das pessoas que estiveram assistindo essa aula nunca vai usar fatoração LU na vida. Acho que uns 60% talvez nunca use álgebra linear. Mas enfim, tem que aprender, né? Tem que saber como é que se faz. Então vamos lá, olha só. Como fazer esta tal de fatoração LU? Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer transformar a minha matriz A, vamos dizer que ela é M por N, tá? Em uma matriz L, que multiplica uma matriz U. Essa minha matriz U, ela é uma forma escalonada. Essas minhas canetas estão... de A. Então ela tem o mesmo tamanho de A, né? M por N, certo? Vamos pensar no caminho contrário, então, ó, lembra aqui, ó, se eu multiplicar L por U, eu tenho que ter A, né, que é M por N. Então, olha só, qual vai ser o tamanho do L? Aqui, ó, o M tem que estar
aqui, né? O L tem que ter M, porque para tu poder fazer a multiplicação, esses dois caras têm que ser iguais. E como o A ele tem M aqui, lembra então da multiplicação de matrizes lá, o N vai vir daqui, do número de colunas de U, e o M aqui, ó, ele vai vir daqui, daqui, ó, do número de linhas de L. Então, o L é uma matriz quadrada. Ah, essas canetas não dá. Quadrada. Certo? E essas matrizes vão ser calculadas tais que L vezes U seja igual a A. E daí, com isso, tu vai ter todo aquele esquema que eu te falei do processamento, do computador, para resolver o sistema, etc, etc, etc. Certo? Então, para tu entender melhor essa história, então vamos pensar num negócio assim, ó. Eu tenho aqui o meu vetor x lá, tá? Eu posso multiplicar ele por A, e eu vou obter o meu B, né? No sistema, então, se o sistema for AX igual a B. É isso aí que eu fiz, eu saio de um X qualquer lá, um certo domínio, e caio lá num B, né? Se eu fizer, em vez de A, se eu fizer LU vezes X igual a B, eu posso fazer uma coisa de cada vez. Eu posso pegar esse UX, chamar de Y, então eu vou ter um ponto intermediário aqui, ó, que é o meu Y, tá? Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o X por U, e daí eu vou pegar o Y e multiplicar por L, e daí eu tenho o B. Bom, por que tu falou que tem menos operações, então, se daqui tu faz uma operação e daqui tu faz duas? Não, não é uma e duas, né? Isso aqui tem toda aquela parte de cálculo da matriz inversa, blá, 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 blá. Aqui, ó, vai ser menos, porque, nota, tu tem aqui uma forma escalonada, aqui tu vai ter uma matriz quadrada especial que vai estar cheia de zeros. Então, essas operações aqui, e esse caminho aqui, toma menos operações que esse caminho aqui, tá? Como é que a gente calcula esse L e esse U? O U a gente já viu, é uma forma escalonada. E o L? Bom, eu escrevi um algoritmo aqui, eu não sei se ele ficou muito bem explicado, mas enfim, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai escalonar o A até encontrar o U, tá? Isso aí é o básico. Escalona o A, encontrou o U, beleza. Só que tu não... então o U... Tá, enfim. Só que tu anota todos esses passos, tá? Tu vai fazendo um por vez. E daí, a cada passo, tu vai ir preenchendo uma das colunas de L. Ó, as colunas de L são encontradas durante o escalonamento. E só as colunas L e I. Depois a gente vai fazer um exemplo, eu juro que vai ficar mais simples, tá? Mas, tu vai pegar a primeira coluna do L, é igual à primeira coluna do A. A segunda coluna do L é a segunda coluna do A no caminho depois da primeira operação de escalonamento. E assim por diante, só com as colunas LI. E se o A possui mais colunas do que linha, então as colunas do L vão ser preenchidas como sendo a matriz identidade. Eu sei que não ficou muito claro, mas tenha isso aqui na mente. A gente tem uma matriz A, a gente quer escrever ela como uma multiplicação de duas. Essa aqui é uma forma escalonada, essa aqui é uma matriz quadrada especial, que a gente vai ver como calcula na próxima aula, quando a gente resolver um exercício. Importante é tu entender para que se faz isso, que tu provavelmente não vai usar isso na tua vida, mas que se faz para reduzir operações em processamento de sinais, certo? Era isso aí então. Um abraço. Até o próximo exercício.